Não sei o que você fez nesse ano de 2020, já no finalzinho do ano. Muita gente trabalhou, muita gente colocou as coisas nos lugares. Provavelmente teve mudanças também, né? Provavelmente as pessoas fizeram algumas mudanças. E dores na região dos ombros são comuns. E os motivos para esse desconforto podem ser diversos. Entre eles está a capsulite adesiva do ombro. Você já ouviu falar nesse assunto? Já ouviu falar nesta doença? Não? Bom, para alertar sobre os primeiros estágios desta doença, o que ela significa, nós recebemos aqui no nosso estúdio a especialista em ombro, Sara Portela. Sara, começar o ano de 2021 falando de uma doença como essa, eu acho que vai mexer com vários telespectadores nesse exato momento. Porque eu tenho amigas, eu conheço pessoas bem próximas que reclamam muito de dores no ombro. E muitas, às vezes, não procuram saber quais são os problemas. Quando vão buscar, ou é tarde, um pouco tarde, ou até mesmo saem dando nomes ao problema, talvez acreditam que seja uma doença. Sim. E aí é bom a gente falar sobre esse assunto, na verdade, o que é e como é que as pessoas podem ficar atentas a essas dores. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui. É um prazer poder falar sobre isso. E por ser a minha especialidade, né, eu quis trazer esse tema, capsulite adesiva, porque eu sei que isso é um termo que as pessoas não estão muito familiarizadas. E a capsulite adesiva, no início do quadro dela, ela pode ser confundida com outras doenças do ombro. E isso, às vezes, até retarda um pouco o diagnóstico, né? Então, num primeiro momento, o paciente chega ao médico com uma dor no ombro, sem demais sintomas. Então, se a capsulite não foi identificada desde um princípio, ela pode entrar numa segunda fase, que não é só de dor, que seria de dor associada também a uma rigidez do ombro. E aí, nessa fase de rigidez do ombro, ela acaba se tornando uma característica mais fácil de identificar. Então, o grande desafio na capsulite adesiva do ombro é esse diagnóstico precoce, porque no início ela pode se confundir com as bursites e tendinites, que são tão popularmente conhecidas, né, pelas pessoas. São termos que as pessoas já estão familiarizadas. No caso da bursite, a bursite é uma doença? A bursite, ela pode ser uma doença, mas ela, na maioria das vezes, vem associada a outras coisas também, né? Mas ela pode aparecer como um único achado ali na queixa do paciente, sim. Relacionada a essa doença que a gente está falando, como é que a pessoa pode sentir esse problema logo de imediato? Tem alguma coisa a ver com o pescoço? Tem alguma coisa a ver com cabeça? A capsulite adesiva ainda não se sabe ao certo qual a causa dela, mas já se sabe que ela está mais comumente associada a pacientes que têm alguma doença como tireoide, doença na tireoide, diabetes e também algum transtorno emocional, de ansiedade ou depressão. Né? Então, esses quadros tensionais relacionados à ansiedade podem também levar a um quadro de dor na região cervical, dos ombros, do trapézio, associado a esse quadro de dor e rigidez no ombro também. Então, podemos dizer que tem muito a ver também com o emocional da pessoa? Muito, bastante. Na maioria das vezes, o paciente chega no consultório com essa queixa de dor no ombro, quando eu percebo que ele tem uma certa rigidez no ombro também associada, eu logo questiono sobre algum fator emocional que pode ter desencadeado e, na maioria das vezes, ele está associado, sim. Quais são as técnicas? O que poderia ser feito para amenizar? Tem cura? Sim, a capsulite adesiva tem cura. É uma doença que requer um certo tempo, dedicação do paciente em estar fazendo as fisioterapias. Eu costumo orientar alguns exercícios para o paciente fazer em casa, porque junto com a fisioterapia, isso melhora a mobilidade, a movimentação do ombro e ela sim tem cura. Em alguns pacientes ela se resolve de forma mais rápida, em alguns pacientes ela se resolve de forma mais lenta. Eu já tive pacientes que com um mês já estavam praticamente com o quadro resolvido, poucas sessões de fisioterapia, e tive outros que acompanhei por mais de um ano. Que vai depender de pessoa para pessoa, né? Depende desses outros fatores associados, como a diabetes, doenças da tireoide, e também algum quadro emocional envolvido. E depende também da dedicação do paciente a aderir ao tratamento. É porque tem gente que provavelmente começa o tratamento, mas não dá continuidade. Recebe aquela melhorazinha e diz, não, vou parar.
De repente não funciona dessa forma, né? Faz uso das primeiras doses dos medicamentos, tem alguma melhora. Como a capsulite adesiva ela tem esse componente emocional envolvido, às vezes a gente precisa lançar mão até de medicamentos antidepressivos para tratar essa dor. Então, alguns pacientes que já não se reconhecem com algum transtorno dessa natureza, acabam se tornando um pouco mais resistentes com o uso desse medicamento, né? Como é que a gente pode alertar as pessoas com os sintomas? De imediato, assim, como é que a pessoa já começa a perceber que tem algo de errado com esse ombro dela? A dor da capsulite adesiva, ela costuma ser uma dor desproporcional. Então, mesmo que ela se pareça no início com uma bursite, mas ela costuma ser um quadro mais doloroso do que a bursite, né, que é mais comum. E associada a essa rigidez, então, já fica bem característico. Muitas vezes o paciente até desenvolve uma vermelhidão na região da axila, porque não consegue movimentar bem o ombro, então acaba gerando um problema dermatológico na região da axila também. Isso é um dos sinais que a gente, quando examina o paciente, faz a elevação do ombro. Se o paciente estiver despido, né, ou a mulher estiver com a camisa mais sem manga, a gente consegue perceber na axila do paciente essa vermelhidão também. No que pode agravar essa doença para a pessoa, se caso ela não fizer o tratamento, não usar das técnicas? Olha, toda diminuição de mobilidade em qualquer articulação leva à atrofia muscular daquela região, leva a uma diminuição da densidade mineral óssea daqueles ossos envolvidos naquela articulação. Então, a longo prazo, se essa rigidez não for resolvida, isso pode levar a essas atrofias e uma limitação um pouco mais difícil de ser tratada. Pessoas que trabalham, por exemplo, usando muito o movimento dos braços, principalmente cabeleireira que tá o tempo todo fazendo aquela escova, né? Pessoas que utilizam muito o braço. Elas podem também, não só pelo lado emocional, mas também pela forma de trabalhar, como utilizar esse braço, também tem essa doença? A ergonomia no ambiente de trabalho, seja ela qual a função que você ocupa, ela é fundamental para desenvolver algum distúrbio osteoarticular. Então, a capsulite adesiva não é bem relacionada com a questão de postura, mas assim como qualquer dor no ombro, pode ser agravado por uma má postura. Então, as cabeleireiras têm que ter o cuidado de deixar o seu cliente numa posição mais baixa para que ela não precise elevar tanto o ombro, ter cuidado com essa ergonomia na hora do trabalho, a altura do computador, a posição do mouse. Muitas pessoas adotaram home office nesse período de pandemia, então isso foi um fator que também desencadeou muitas queixas nessa região. Eu atendi muitos pacientes que não estavam conseguindo adequar. Né? Ficam tensos por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, e também por uma má ergonomia, por ter um notebook, não ter um computador tipo desktop. Então, essa má postura pode agravar alguma dor que o paciente já tenha. Não é tão determinante na capsulite adesiva especificamente, mas pode agravar alguma dor que o paciente já tenha. Falta alguma informação que a gente tenha que levar para o nosso telespectador agora? Eu acho que o mais importante, isso serve para qualquer queixa, é num primeiro momento, num primeiro sintoma, procure o seu médico, procure o especialista. Porque uma coisa pode ser confundida com a outra, o tratamento ser retardado, ser postergado e acabar realmente sendo uma coisa muito mais difícil de tratar do que seria se buscado num início mais recente, mais precoce. Sabe uma das coisas que eu percebo antes da gente terminar essa entrevista? É que o medo do buscar, do procurar, é que muitas vezes faz a pessoa sofrer uma vida inteira sem necessidade, não é isso? É verdade. Às vezes o paciente fica temeroso naquilo que o médico vai dizer. Nem sempre é uma coisa tão grave assim e ele pode até guardar um problema maior, né? Verdade. Bom, primeiro eu quero agradecer pela sua presença. Eu queria que você passasse o Instagram. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Porque eu acho que tem muita gente que vai te procurar, com certeza, no seu Instagram. Então, meu Instagram profissional é o @doutora Sara Portela. Eu sou especialista em ombro e cotovelo e terei o maior prazer em atender qualquer dúvida. Vocês podem mandar por direct no meu Instagram. E na minha bio do meu Instagram tem o link para agendamento de consultas, né? Se vocês precisarem. Tá certo, eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Que esse ano seja um ano de muitas vitórias, mas principalmente de saúde. Saúde, tá bom? É verdade.